Graças a Deus, que maravilha! Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Que maravilha, santo! Glórias, que maravilha! Muito bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Tudo bem? Como está? Estamos aqui, amém? Mais uma vez estamos aqui para apresentar, ou seja, para mostrar, o que Deus já fez nas nossas vidas. Não é o que Deus vai fazer, é o que Deus já fez nas nossas vidas, amém? Então, aonde você estiver, no Facebook, no Instagram, no YouTube, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Muito bom dia para todas as famílias, todas as mamães, todas as vovós, papais, vovôs, todos. Eu declaro abençoado desde antes da fundação do mundo. Declaro você que está aqui agora, nesse instante, nos assistindo, sentado, ao vivo. Estamos juntos nessa força, nessa fé e nessa qualidade de vida. Eu quero dizer que você é mais que vencedor, mas você não é mais que vencedor porque você fez uma campanha. Você não é mais que vencedor porque você participou da ceia. Você não é mais que vencedor porque você dizimou, porque você lutou. Não, você é mais que vencedor porque Cristo te deu vitória na cruz. Foi lá na cruz que Ele se revelou, foi lá na cruz que Ele derramou o sangue dele pela a sua vida, pelas nossas vidas. No decorrer da mensagem eu vou estar explicando algumas coisas, porque para que nós possamos entender de uma forma melhor, muitas das vezes eu falo que Jesus morreu por você, por nós. Mas quando nós vamos ler a mensagem, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, nós descobrimos que nós nascemos depois da cruz, nascemos já abençoados, curados, salvos para sempre. Mas pastor, é isso mesmo. Então Ele não morreu por nós, nós fomos beneficiados pela sua morte. Ele morreu pela igreja primitiva, pelo povo judeu. Nós nascemos depois desse evento, nós nascemos depois do acontecimento. Quando nós morremos, o Espírito Santo já estava pronto a habitar em nós. Eles não teve esse privilégio, amém? Vieram ter depois, junto conosco. Então nós somos privilegiados, amém? Se você quiser, feche teus olhos, quiser ficar de pé, sentado, do jeito que você se sentir melhor. Eu quero declarar a Deus em nossas vidas, amém? Excelentíssimo Deus e Pai, declaramos nesta manhã, Senhor, que somos mais que vencedores. Declaramos, ó Deus, que somos teus filhos, que não somos ovelhas. Não, meu Deus, nós não somos ovelhas. Ovelha foi um chamado no passado para dividir, meu Deus, aqueles que eram ovelhas e aqueles que eram bodes. No passado, ó Deus, eram chamados de ovelha para identificar, para falar alguma coisa. Tanto é que Davi foi chamado pastor de ovelhas, Senhor. Nós não, nós temos sim um pastor que é o Senhor, mas não de ovelha. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Redentor. Somos filhos, porque a tua palavra diz que a ovelha, o servo, ou seja, o servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas o filho sabe. O servo tem que pedir para entrar na cozinha e até mesmo ir ao banheiro. O filho não. O filho entra porque tudo lhe pertence, tudo é vosso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã, por esse momento. Eu declaro, Deus, e peço a Ti uma coisa. Isso eu te peço, que o Senhor me use nesta manhã, porque eu vou usar a Tua palavra, Pai, mas eu quero usar de forma adequada com o seu coração, adequada de acordo com aquilo que o Senhor quer que aconteça na vida daqueles que vão ouvir esta palavra pelas redes sociais ou até mesmo aqui presente. Eu te agradeço, Pai, e te peço sim
que me use nesta manhã, que esta palavra possa correr, que ela possa entrar, penetrar na alma, o instinto de cada um, e assim trazer a libertação que ela precisa, de não mais estar sujeito a rudimentos, a homens, mas simplesmente ao Senhor. Você que crê, você que recebe, diga graças a Deus, dê a sua salva de palma bem forte para o Senhor Deus. Graças a Deus, que maravilha, amém? Bom, já louvamos, cantamos, adoramos e vamos entrar agora na última etapa da adoração, que é nos alimentar da palavra de Deus. Eu costumo chamar, e é verdade, nós agora vamos ceiar. Olha, pastor, mas aqui não tem ceia? Sim, aqui tem ceia, não de comer um pedaço de pão e nem de tomar um suco de uva, porque ele diz que ele é o corpo da igreja, e a igreja é o alimento, a palavra é o alimento, amém? Se a palavra é alimento e ele é o Espírito, então nós vamos agora nos alimentar desta ceia maravilhosa, que é ouvir a palavra de Deus, amém? Diga graças a Deus. Não ache estranho algumas palavras que nós falamos aqui, porque é para que você tenha o conhecimento, quem não tem, para que você venha crescer naquilo que você talvez não tenha crescido ainda, amém? A palavra de Deus, ela é revelada, e da maneira que ela é revelada, nós o transmitimos, amém? Quando o pastor falou aqui, nós não temos dízimos, nós não temos dízimo, nós temos ofertas. Nós temos a cooperação, nós temos, o semear, nós semeamos e colhemos, amém? Porque o dízimo faz parte de uma antiga aliança. Nós temos essas explicações nos áudios, nos vídeos, na internet, você pode ir lá e que você vai ver, e nós vamos temos lá trazendo toda a explicação, o porquê não temos, amém? Alguns que nos ouvem nesta manhã vai dizer, mais uma igreja herege, olha lá, como é que pode, como é que a igreja vai crescer? Quem dá o crescimento aqui é o Senhor, amém? Nós não precisamos de barganhar para poder ajudar a Deus, é Deus que já nos ajudou e já nos deu todas as coisas. Aqui tudo vai acontecer segundo a vontade dele, diga graças a Deus, amém? 10h04, vamos começar com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma mensagem intitulada O Último Sacrifício. Só que eu poderia colocar algo mais à frente dessa mensagem, eu encurtei o título, mas na verdade, se caso o irmão Márcio quiser colocar na internet assim, ele pode colocar, se não pode deixar como está, mas o último sacrifício pelo pecado, amém? Por quê? Eu tive analisando que quando o Senhor Jesus falou sobre o último sacrifício, ele não estava falando de sacrifício a não ser da salvação, pela salvação. O único sacrifício que poderia nos salvar era a morte dele. Quando ele diz assim lá em João 6,44, vamos ler João 6,44 e vamos entrar no título da mensagem já. João capítulo 6, versículo 44. Só para nós termos o início, amém? Diga graças a Deus. João 6, capítulo 6, versículo 44. Olha o que diz a palavra do nosso mestre. João capítulo 6, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha o que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas existe uma outra palavra, essa aqui é o contexto da outra palavra, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu botei aqui o capítulo errado, mas isso aqui é o contexto desta palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que a palavra quer dizer nesse capítulo?
Algumas pessoas, ou seja, milhões de pessoas, costumam dizer assim: se você não aceitar Jesus, você não pode ir a Deus. Se você não se batizar, você não pode ir a Deus. Se você não jejuar, você não pode ir a Deus. Então você tem que aceitar Jesus para que você vá a Deus. Quando nós não tínhamos o entendimento desta palavra, a gente acreditava. Todos nós aqui que já temos o entendimento da palavra, eu digo aqueles que já têm o entendimento da palavra, nem todos têm o entendimento, está alcançando e vai alcançar, amém? Achava que para mim chegar a Deus, eu tinha que aceitar Jesus, mas a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. A palavra diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque cada um estava procurando chegar a Deus da sua forma. Cada um estava tentando chegar a Deus pelos outros deuses. Cada um estava tentando chegar pelos reis. Era o rei fulano, era o rei ciclano. Tinha uns querendo chegar à presença de Deus por Moisés. Mas ele disse o seguinte: qualquer um de vocês aqui pode levar vocês a Deus, mas vai ter que derramar sangue e pagar por todo o pecado. Visto que não tinha ninguém que pudesse morrer pelos pecados, então Jesus foi o único que morreu pelos pecados. Começa a entender aí agora: se Jesus não morre, ninguém chegaria a Deus. Com Jesus vivo, ninguém chegaria a Deus. Pastor, explica isso mais explicado que eu não estou entendendo. Mesmo que Jesus estivesse vivo, ninguém chegaria a Deus. Por quê, pastor? Porque ele foi enviado para esse propósito. Então Moisés não podia morrer, Abraão não podia morrer, Herodes não podia morrer, o rei tal não podia morrer, o rei fulano não podia morrer. Esse que ia conduzir o povo a Deus tinha que morrer. Veja que não tem nada a ver com a minha, com a sua aceitação a Jesus. Abriu? Deu para entender mais ou menos? Ou totalmente? Não tinha nada a ver com eu aceitar para chegar a Ele, não. Para mim chegar a Ele, porque a Bíblia diz que foi Ele que nos conduziu ao Pai. Olha aqui agora o contexto. Ninguém, João 6,44, pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então não tem nada a ver com eu aceitar Jesus naquela palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele quis dizer ali é que ninguém poderia ir ao Pai se ele não morresse. E como ele morreu e ressuscitou, ele nos conduziu a Cristo. E para morrer em nosso lugar, tinha que, ou seja, e para que nós pudéssemos ser salvos de toda a situação presente naquela época, era necessário alguém morrer. Enquanto não veio esse necessário morrer, o que se fazia? Iam se matando animais para botar o sangue como representação de salvação. Matava um cordeiro, apresentava lá no altar e Deus recebia, e você recebia o perdão momentaneamente, ou mensalmente, ou anualmente. Quem conhece mais a Bíblia há mais tempo sabe do que eu estou falando. E com isso nós vamos entrar agora nessa caminhada para poder saber como que nós chegamos ao último sacrifício pelo pecado. Acho que eu não preciso nem acabar de pregar, já preguei. Ou precisa? Podia parar aqui agora, já falei, já preguei 5 minutos, já resolvemos tudo, já foi explicado. Mas vamos passear pela Bíblia e vamos caçar o caminho, porque é muito bom vir em Santa Cruz e vir olhando os pontos, né? Ali é a casa, o irmão Márcio eu deixei aqui naquele dia, e aqui é a fábrica, e o outlet, que maravilha, é muito bom. É muito bom você vir olhando tudo e depois você vem percorrendo o caminho, né? Aí vai para Santa Cruz, pastor, vou, e a gente vai passar na outlet, a gente vai passar na Petrobras, onde sai gasolina para a gente vai passar em todo lugar, ai que maravilha!
Então agora a gente vai relembrar, vamos voltar lá no caminho e relembrar. Aí você vai falar assim, mas a gente vai ver só caminho de desgraça. Desgraça não, Cristo veio preparado para isso. Em Romanos, a palavra de Deus em Romanos diz assim, olha, que Ele preparou de antemão. E depois ele diz assim, ó, aqueles que foram chamados para a perdição estavam preparados para a perdição. Caramba, então eles vão sofrer tanto. Quem disse que eles vão sofrer? O filho da perdição não sofre. Filho da perdição não sofre. Eu falei isso com um rapaz, ele disse assim, o filho da perdição não sofre? Não. Por que ele não sofre, pastor? Porque a Bíblia diz que ele foi preparado para a perdição. Amém? Aquele homem que luta lá com a armadura, cheio de ferro, gente, aquilo deve ser pesado pra caramba. É nada, ele foi preparado para aquilo. Coitado do pinguim no gelo, gente, deve estar sentindo um frio. Não, ele não está sentindo frio nenhum, ele foi preparado para aquilo. Diga graças a Deus. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12, é o título da nossa mensagem. Graças a Deus, que maravilha. É necessário que nós estejamos com nossos ouvidos bem aguçados para compreendermos tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Graças a Deus. Vamos ler do versículo 9 em diante, que diz assim, Hebreus 10, 9 em diante. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, que é a nova aliança, a velha aliança, né? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Se não remover a primeira aliança, o Velho Testamento da sua vida, você não consegue estabelecer no segundo, que é a graça de Deus. Ah, pastor, mas Jesus, ele não veio cancelar a lei. Ele disse, não, ele não veio realmente cancelar a lei, ele veio cumprir, quando ele cumpriu, ela acabou. Amém? Quando ele cumpriu, ela acabou. Por isso que diz aqui, ó, então acrescenta, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. O segundo, a graça de Deus, só poderia entrar quando a lei fosse removida. Amém? Se não remover a lei, você vai continuar na lei, você vai continuar escravo do homem, você vai continuar sem saber que Jesus foi o último sacrifício para o pecado. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. Por quê? Porque o homem precisava todo mês ofertar. Todo mês ele precisava matar um animal. Todo mês. Então Jesus fez isso uma vez por todas. Ah, eu devo 10 prestações na Casa Bahia. Aí você chega na Casa Bahia, eu posso passar um cheque para quitar tudo? Aí você, uma vez por todas, acabou com as prestações. Jesus fez isso uma vez por todas. Ah, mas o homem hoje quer um atalho aqui, quer um atalho ali, quer subir por aqui, quer subir por aqui, porque Jesus não fez perfeito. O cheque que Jesus passou estava sem fundo. Jesus é um caloteiro. É isso que o povo aí fora acha que Jesus é. Não cumpriu nada. Mas vamos passear. A mensagem praticamente já foi pregada, né? Mas vamos continuar para você entender e o nosso intelecto ser mais aguçados. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dias para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecado. E não podia. O sacrifício não podia. Se o sacrifício do animal removesse o pecado, Jesus precisava ter vindo? Não, não precisava.
Não precisava ter vindo, era só a gente continuar matando animal e estava tudo tranquilo, estava tudo legal e pronto, acabou. Não precisava. Versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido momentaneamente, é o que está escrito aí. Olha só, hein? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Para sempre é até quando? Para sempre. Um único sacrifício. Ele não ficou mês que vem, sacrifício tal, mês que vem, sacrifício. Não. Uma vez só. Ele foi o cordeiro que tirou. Ah, mas os irmãos aí fora lê que ele é o cordeiro que tira o pecado. Não, que tira não. Ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ah, irmão, esse povo que está aí fora, e quem disse que eles são pecadores? Eles são pecadores segundo a carne. Por quê? Porque não tem o conhecimento do Espírito. Então na carne eles vão errar. Mas quando essa palavra chega no intelecto dele, fala: caramba, olha o que eu estou fazendo. Chega, não vou fazer mais, vou mudar minha vida. Amém? Versículo 12, repetindo: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A destra quer dizer a direita de Deus. Diga graças a Deus. Mas para Jesus oferecer um único sacrifício, ele também passou por um caminho. Porque hoje, para você dar uma oferta na igreja, fazer um sacrifício na igreja, tem aí 2 semanas, 1 mês para fazer aquele sacrilégio, santificação. Você tem que ir no monte se preparar, você tem que ficar sem falar com o vizinho da esquerda ou da direita, porque você está em espírito, você está em jejum. E você não pode então falar com fulano. Se o cachorro vem em cima de você, corre, mas não chuta. Se cair, pede socorro, porque naquele dia você está em santidade. Você é santo desde quando Cristo morreu por ti. Você não veio ser santo porque está ouvindo a palavra hoje, não. Você é santo desde lá de trás. Hoje a palavra está entrando no teu espírito para te despertar. Amém? Para te despertar. É isso que a palavra de Deus diz para você. Então, o caminho que o Senhor percorreu e que hoje você não precisa percorrer. Pastor, eu não preciso. Não, você não precisa percorrer esse caminho para chegar a Ele. Ele percorreu um caminho para chegar a você. E quando Ele pegou você, Ele te guardou. Agora, quando você recebe esta palavra, que ela vai chegar em você, ela vai chegar naquele que está lá fora, ela vai chegar. Pode ter certeza que vai chegar. Se não chegar pela minha boca, chega pela sua. Se não chegar pelo meu testemunho, chega pelo seu. Se não chegar pelo YouTube, chega pelo Facebook. Se não chegar pelo Facebook nem pelo YouTube, tem o carro de som. Se não chegar o carro de som, você vai estar no mercado fazendo compra, vai estar lá no rádio falando. Se o rádio não falar, o alto-falante da praça vai falar. E você vai ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Vamos voltar lá em Jeremias capítulo 31. Vamos ver se o pastor Jorge está falando é verdade ou mentira. Jeremias 31, se eu não me engano. Jeremias 31, que maravilha. É o caminho que eu tenho que percorrer para te mostrar como que ele chegou lá. Amém? Eu tenho que te mostrar como que ele chegou lá. Porque senão você vai fazer esse caminho tudo de novo. Os homens aí fora estão fazendo você percorrer o caminho que Jesus já percorreu. Está mandando você fazer tudo de novo, dizendo que Jesus é um mentiroso, não fez nada. Jeremias 31 diz assim: naquele tempo, não é hoje não, porque eles lê como se fosse hoje, como se fosse para amanhã. Não, eu estou lendo, ele já falava lá naquele tempo. Ele diz assim, ó:
E Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais na terra do Egito, ou seja, com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com o Senhor. Não, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quem pode me dizer que dias são esses? Depois da cruz. O 33 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que maravilha, né? Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Ele falou na mente, ele não falou no monte, ele não falou no jejum, ele não falou na ceia, ele não falou na vigília, ele não falou na campanha, ele não falou no dízimo dobrado, ele não falou na oferta sem você poder dar, ele não falou nada disso. Falou, na sua mente imprimirei, olha o que ele diz, hein? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Não é isso que está escrito aí? Também no coração lá escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele já estava apontando para um futuro, mas um futuro que nós estamos vivendo hoje, porque ele falou naquele tempo. Não é um futuro para 2023, 24, 25. Ele falou isso lá vamos dizer lá em 10, né? Eu não gravei bem a data, mas ele gravou lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, para um futuro que é o nosso hoje. Diga graças a Deus. Amém? 34. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, irmão, você tem que conhecer o Senhor. Irmão, você tem que conhecer, você tem que ir uma igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, 34. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Todos me conhecerão, é o que ele está dizendo, desde o menor até o maior, isso no futuro, que é hoje, porque ele falou lá atrás. Amém? O 35, o 34 ainda, até o maior deles. Aí ele diz assim, ó, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. O que ele está dizendo aqui? Jamais me lembrarei. Por que ele não vai se lembrar mais do seu, do meu, da igreja primitiva? Por que ele não vai lembrar mais dos pecados? Porque se uma vez que ele acabou, ele tirou, ele não pode lembrar mais do nosso pecado. Porque lá em Efésios disse que nós estávamos mortos ao pecado. E ele disse que pelo sangue dele, ele nos deu vida. Se ele nos deu vida, não tinha condição de ninguém aceitar Jesus. Defunto não fala. Se nós estávamos mortos em pecados e delito, como que eu ia abrir a minha boca para falar, Jesus, eu te aceito? Não, eu recebi vida quando ele me recebeu. Eu estava morto na lei, eu estava morto lá no tempo passado. E ele veio e me deu vida. Como que ele me deu vida? Lá na cruz do Calvário. Amém? Diga graças a Deus. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixa para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus, que coisa boa, coisa maravilhosa. Mateus 1, 21. Vamos ver o que diz Mateus 1, 21. Mateus 1, 21.
Mateus capítulo 1, versículo 21. Talvez você estranhe o que nós vamos ler aqui agora. Mateus 1, versículo 21 diz assim: já acharam, sim ou não? Todos acharam. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 1, 21: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele vai se chamar Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que maravilha! Mas ele falou isso aqui quando? Lá atrás. Ele já salvou. Quando que ele salvou, pastor? Quando ele morreu na cruz. Você não tinha condição de pagar pelos pecados. Você não tinha condição de derramar sangue pelo pecado. Como eu disse, ele teria para se salvar, para que nós pudéssemos ser salvos. Que na verdade não foi nós que ele salvou a igreja primitiva. Nós já nascemos salvos debaixo de um pacto da graça. Nós somos beneficiados. Amém? É igual, por exemplo, você está na beira da praia esperando para uma festa. Você está, ou seja, você não está na beira da praia. É como se a pessoa estivesse lá em alto mar, sofrendo. Aí Jesus vai lá e salva aquelas pessoas e traz para a beira da praia. Aí você nasce 10 anos depois daquilo ali. Aí o mar já está encerrado, não pode mais tomar banho, porque o mar é perigoso. Você foi salvo daquele mar, sim, mas você já estava salvo antes do mar se fechar. Sabe por quê? Porque ele salvou aquele povo que estava no mar. Você não precisou entrar no mar para ele te salvar. Então nós nascemos depois da cruz. Depois da cruz nós já nascemos curado, salvo, abençoado. O povo lá atrás não era templo do Espírito Santo. Você já nasceu templo do Espírito Santo. O Espírito Santo lá atrás falava com um homem e um homem falava com o povo. Hoje não é o homem que fala com o povo, o Espírito Santo fala com você. Hoje você é templo, hoje ele habita em você. Diga graças a Deus. Então ele diz aqui que ela daria à luz a um filho, colocaria o nome de Jesus, e ele salvaria o povo dos pecados deles. Salvou ou não salvou? Salvou. Se nós tivéssemos que nos salvar através de sacrifício de animais, Cristo não precisava ter vindo e nem morrido. Por isso que o título da mensagem é o último sacrifício pelos pecados. Diga graças a Deus. Nós estamos percorrendo o caminho que Jesus levou até a cruz. Diga graças a Deus. Olha o que diz Lucas 13, 32. Lucas 13, 32. Que maravilha! Lucas capítulo 13, versículo 32. Vamos ver se a gente começa no 32 mesmos. 31. Vamos ler o 31. Já acharam? Lucas 13, 31. Diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Deve ter falado assim: Jesus, mete o pé daqui, porque Herodes quer acabar com a tua vida, ele quer te matar. Foram perguntar, para Jesus, e eles falaram para Jesus: sai daqui, que Herodes quer matar-te. Jesus então responde. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa, que hoje, amanhã, expulso o demônio e curo o enfermo, mas no terceiro dia eu acabo com tudo. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Que maravilha! Olha a resposta de Jesus para Herodes. Jesus, sai daqui que Herodes quer te matar. E ele vai e responde: vai lá e fala para essa raposa. Eu imagino que deveria ser até um palavrão isso aí na época.
Vai lá e fala para aquele cabeça de bagre lá, o Zé da Cucuia, que hoje eu curo enfermo e curo demônio, mas no terceiro dia ele ia fazer o quê? Terminarei. Ele falou que ele ia terminar. E o que aconteceu no terceiro dia, que toda a igreja na face da terra sabe? Qual foi a palavra de Jesus no terceiro dia? Está consumado. Então no terceiro dia ele acabou. Olha, pastor, então ele não cura mais enfermo? Não. Que isso, pastor? Ele não expulsa mais demônio? Não. Ué, pastor, então o que eu vou pregar para esse povo aí fora? Mandei tomar posse daquilo que Jesus já fez. Mandei tomar posse da cura. Mandei tomar posse de tudo. Mas eu vi o cara pulando lá e para cá e o demônio não sei o que. Repreende com a sua fé. Diga, eu não recebo. Diga, no meu corpo não tem nada. Eu não tenho doença. O Senhor já levou. Como é que ele vai curar quem está curado? Você está curado, vai curar de quê? Mas porque não é o Senhor que está sentindo a dor que eu estou sentindo. Repreende essa dor. Diga para ela, mentira, sai da minha vida. Cristo já te destruiu. Você acabou de almoçar agora, tomou 2 litros de refrigerante e empaturrou de frango assado. Vai almoçar, fulano? Você vai almoçar de novo? Não vai. A não ser que seus olhinhos sejam igual ao meu. Zoinho grande, né? Às vezes eu não quero, mas ele fala, vai lá e pega. Só que eu também repreendo ele. Diga graças a Deus. Então Jesus não vai curar quem está curado. Pastor, mas nós que estamos na igreja estamos curados? Não, ele curou a humanidade toda. Ele curou todo mundo. Eu quero dizer, todos aqueles que foram eleitos, escolhidos para serem curados. Pastor, então não foram todos curados? Só foi curado quem ele escolheu para ser curado. Amém? Mas Deus não faz acepção de pessoa. Não, ele não faz acepção de pessoa. Quem disse que Deus faz acepção de pessoa? Ele curou quem era para ser curado. Ele elegeu quem era para ser elegido. Ele escolheu quem era para ser escolhido. Pastor, isso está na Bíblia. Atos 13, 48. Aqui não tem esse negócio de mata a cobra e mostra o pau. Graças a Deus que aqui não tem isso. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Diga graças a Deus. Atos 13, capítulo 13, versículo. Vamos ver aqui. Ele não faz acepção de pessoa, pastor. Ele não faz mesmo, não. De jeito nenhum. Nunca fez e nunca fará. Diga graças a Deus. 47, para a gente chegar no 48 e 49. Até o 48. Já acharam? Diz assim, porque o Senhor assim determinou. Quem determinou? Pastor Jorge? Neilton? Irmão Marcos? Porque assim o Senhor determinou. Atos 13, 47. Eu te constituí para a luz do gentio. Falando para Paulo, eu te constituí para a luz do gentio. Abri os olhos, abri a mente. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. 48. Os gentios, que somos nós, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todo mundo. Mas todos o quê? Vamos ver agora. Vamos ler agora. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Foram todos? Todos que foram destinados. E quem não foi destinado? Não pertence. E quem é? Não sei, nem me pergunta. Eu sei que eu fui e você foi. Amém?
Então, quem ele escolheu, foi destinado para crer, vai crer. Quem não foi destinado para crer, não vai crer. Ah, logo vi meu vizinho não crer, estou cansado de pregar para ele, deixa de ser bobo. Nem que seja lá na hora do leito, lá ele creu, ou crê. Ele crê sim, você que não sabe que ele crê. Você lembra do Joãozinho que roubava, matava, estrupava, fazia um montão de coisa, mas na hora certa... É porque já estava dentro dele, só estava esperando cumprir o tempo de Deus na vida dele. Tem tempo de Deus que vai cumprir na beira da sepultura. Tem tempo de Deus que vai se cumprir, sabe aonde? Talvez no leito antes do último suspiro. Deus sabe o tempo dele. Ah, mas está demorando, está doendo. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Diga graças a Deus. Rapaz, eu não sei se é a palavra, se é eu, mas eu começo a falar, passa tão rápido, graças a Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus. No terceiro dia ele ia terminar com tudo, e terminou com tudo. Diga graças a Deus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. A hora passa muito rápido, já está aqui, o relógio está aqui me catucando. Hebreus 8:6. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério também, tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha o que está escrito, hein? De maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Se a lei fosse sem defeito, não precisava ter buscado a graça de Deus, uma segunda opção. Então por que veio a graça? Porque a lei tinha defeito, por isso que ela teve que ser exterminada. Diga graças a Deus. 8. E de fato repreendo, diz: eis vem dia, diz o Senhor, que firmarei nova aliança, como nós já lemos lá em Jeremias 31, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna o quê? Antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer, e desapareceu na cruz. Amém? Desapareceu na cruz do Calvário. No capítulo 9, aí mesmo, já está pertinho aí, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre na terra. Existia os tabernáculos, onde se oferecia sacrifício. Existia ali a chamada casa de Deus, né? Era o seu lugar sagrado, seu santuário terrestre. Versículo 2: com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa à exposição dos pães, que se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Era tipo um véu que tinha na frente assim. Aqui era o Santo Lugar, e o véu, né, aqui era o Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, e à frente era o Santo Lugar. Tinha um véu aonde o homem, para poder entrar ali, tinha que entrar com sacrifício, tinha que entrar com a sua oferta, o seu animal morto, para apresentar a Deus, né? Aí diz assim no versículo 4: ao qual pertencia um altar de ouro
para o incenso e a arca da aliança totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança. 5. Sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas falaremos pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar os serviços sagrados, mas não para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ele tinha que estar com sangue na mão. Esse sangue era o sangue que representava o povo. Ele tinha que entrar com esse sangue lá dentro para apresentar a Deus, para Deus perdoar o povo. Amém? Que oferecer por si e pelos pecados da ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo estava erguido. Ou seja, enquanto a lei estava de pé, era necessário que se matasse o animal e entrasse com sangue alheio lá dentro, o sangue do animal. Diga graças a Deus. Versículo 9. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifício, embora esse no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele não podia aperfeiçoar mesmo. Diga graças a Deus. Os quais não passavam de quê? De ordenança da carne, baseados somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo de reforma. Esse tempo de reforma veio, aconteceu, e hoje nós não precisamos matar bicho nenhum, porque Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Versículo 23. Aí mesmo, no capítulo 9, era necessário, portanto, que as figuras, isso era uma figura, porque enquanto Cristo não veio, era uma figura, enquanto Cristo não foi à cruz, melhor dizendo, tudo isso servia como figura, amém? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. E Cristo foi o sacrifício superior aos animais. Diga graças a Deus. Porque Cristo não entrou em santuário, versículo 24, feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, porque o sacerdote tinha que ir o quê? Todo ano, uma vez por ano, todo ano. De Cristo não, versículo 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, porém, agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele foi o último sacrifício pelo pecado. O sacrifício aconteceu na cruz. Ele morreu, está consumado, você está salvo, limpo, lavado, remido no sangue de Jesus. Não é no sangue na água da piscina, nem do Rio Jordão. É no sangue de Jesus que você foi lavado e remido. Receba isso na tua mente e seja feliz. Diga graças a Deus. Esse foi o último pecado pela sua vida. Se considere salvo sempre, salvo em nome do Senhor Jesus. Bem forte para o Senhor Jesus, as tuas palmas, diga graças a Deus, bem forte, santo, graças a Deus, amém? Até a próxima, em nome de Jesus.